Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um semestre aqui na Universidade Federal do Pará e também ao Projeto Newton. Eu me chamo Mariane Kogut Olianskevici, eu sou professora aqui da UFPA também, lotada no Instituto de Ciências Exatas e Naturais, e faço parte da equipe do Projeto Newton desde a sua concepção, embora não seja a professora que vai ministrar o conteúdo para vocês. Eu estou aqui hoje para fazer uma pequena apresentação para vocês sobre o que é o projeto, pensando naqueles alunos que são novos no projeto. A gente sabe que, normalmente, o aluno que faz cálculo 2 no projeto Newton já passou pelo cálculo 1 e, muito provavelmente, já viu essa apresentação. Então, para vocês, né, que são antigos no projeto, eu peço um pouco de paciência, mas a gente precisa apresentar o projeto para quem é novo. E aí eu aproveito também para deixar um recado que, para quem está começando o projeto pela primeira vez, por favor, ao terminar a aula, passe ali com alguém do projeto, da equipe do projeto, para pegar o termo de sessão de imagens, ok? Quem já fez o projeto, quem já está no projeto, quem já fez cálculo 1, está fazendo cálculo 2, talvez pela segunda vez, não precisa pegar o termo de sessão de imagem. Apenas quem é novo, por favor, ao terminar. Por quê? Porque vocês vão ver que as nossas aulas, como eu vou falar, elas são transmitidas ao vivo, elas são gravadas, elas são depois reproduzidas, e a gente precisa, então, que vocês assinem essa sessão, para que a gente possa garantir que vocês vão, né, tá tudo certo com a transmissão, caso vocês apareçam em alguma das transmissões das aulas, tá? Quem for menor de idade tem que pedir aos responsáveis que façam, né, que assinem e trazem isso na próxima aula. Tudo bem, gente? Então, com isso, eu vou começar a minha apresentação, tá? Então, bora lá. O projeto Newton, tá? Ele vai fazer, ano que vem, 10 anos. Estão me ouvindo? Bom, beleza. Ele vai fazer 10 anos no ano que vem. Ele começou em 2013 com uma turma piloto de cálculo 1, voltada mais para as áreas das engenharias. Então, ele era um projeto, inicialmente, para o ITEC, em acordo também com o pessoal do NITAI, né, e com a reitoria e o pessoal da matemática, da Faculdade de Matemática do ICEM. Então, foi assim que nasceu o projeto, em 2013, pensando, né, em como melhorar o processo de ensino e aprendizagem de cálculo na instituição, né? Vocês que passaram por cálculo 1, né, e talvez estejam fazendo cálculo 2 pela segunda vez, saibam quão difícil, né, tem essa transição, né, do ensino médio para o cálculo 1, e muitas vezes acabam, né, que por várias motivações, deficiências no ensino do ensino, enfim, a gente não vai aqui dizer todas as motivações que levam a essa situação, acabam tendo muita dificuldade em cálculo 1, principalmente, e isso se reverbera em cálculo 2 também. Então, com isso, né, o próprio reitor, na época, ele ficou preocupado e querendo entender como que a gente poderia melhorar. E aí ele juntou uma equipe, né, de professores que pensou em como trazer um ensino, um aprendizado mais dinâmico, com mais possibilidades, pensando nessa garotada que entra na universidade já com o celular, que gosta de assistir vídeo e que tem acesso à internet com facilidade. E aí a gente pensou, então, em criar um ambiente de aprendizado que fosse para além da aula do professor. Então, vocês vão ver que, para além da aula do professor aqui, toda segunda e quarta, vocês têm outras possibilidades para vocês continuarem seus estudos ou reforçarem seus estudos, tá? Então, dentro do projeto, já passaram mais de 15 mil estudantes desde 2013, porque vocês sabem que, como a gente atende praticamente todas as engenharias, e agora a gente está atendendo também matemática, física, química, outras áreas da instituição, 15 mil pessoas já passaram por aqui para além de vocês. E aqui vocês têm uma ideia, né, dos cursos que a gente já atendeu: engenharia ferroviária, engenharia mecânica, engenharia industrial, química, física, enfim, todas as engenharias e mais outras áreas. Então, percebam, né, que vocês, essa integração entre áreas também é muito importante para o processo de aprendizado, porque vocês vão ver que as disciplinas de cálculo, né, elas vão se integrar de várias formas e vocês vão ter acesso a vários aprendizados, e não só dentro da sua área em específico. E esse cenário e motivação, como eu coloquei, foi pensando
em como melhorar esse processo de ensino e aprendizagem, fomentando também no aluno um processo mais autônomo de estudo. Então, desde o princípio, a gente vem tentando entender como que a gente pode facilitar esse aprendizado para o aluno, em que ele possa se motivar a aprender cálculo através de exercitação, porque a gente sabe que cálculo tem que fazer muito exercício, né? Não é só a gente ver o professor fazendo no quadro, mas a gente exercitar o tempo todo. Quanto mais exercício a gente puder fazer, mais a gente vai conseguir aprender. Então, como que a gente fomenta no aluno essa necessidade dele fazer exercício, dele buscar outras formas de aprendizado, dele ter apoio de outros professores, para que ele possa aprender. E aí, com isso, né, a gente tem esse cenário ampliado, que é um cenário que a gente considera inovador, porque traz outras possibilidades de ensino. Que cenário é esse? Qual é esse ambiente ampliado de estudo? Então, vocês vão ver que toda segunda e quarta vocês vão ter aula nesse auditório e também em salas de aula que estão aqui pelo lado. Tem alguém nas salas? Para a gente abrir aqui? Olha, tem pessoas nas salas, tá? Então, a gente recomenda, obrigada, a gente recomenda que vocês possam trocar, né? Assiste um dia aqui, assiste um dia na sala, vejam onde vocês se sentem mais confortável para assistir a aula. Tem gente que gosta de estar mais próximo do professor, tem gente que gosta de estar lá mais próximo do telão. Então, fiquem à vontade, experimentem, tá? E toda a aula que está sendo falada aqui, ela está sendo transmitida não só para as salas de aula que estão aqui do lado, como também pela internet. Então, a gente tem gente do Brasil inteiro que assiste a aula de Newton junto com vocês, né? E se um dia vocês, de repente, não puderem estar na aula no horário, vocês sabem que vocês podem assistir a aula também, tá? E o que é interessante? Vocês estão vendo que nós temos 3 câmeras aqui que estão gravando a aula. A gente pede que vocês não passem na frente das câmeras no horário da aula, para que não atrapalhe a visão das pessoas. A gente pede também que, caso vocês tenham dúvida, vocês venham ao microfone, tanto aqui quanto nas salas de aula, para tirar as dúvidas de vocês. Por quê? Porque se vocês fizerem uma dúvida da sala lá de trás, vocês vão ter que gritar na sala, os colegas que estão na outra sala não vão escutar a dúvida de vocês e a câmera vai ter dificuldade de identificar quem é o aluno. Então, para facilitar, a gente pede que vocês venham ao microfone e tirem a dúvida de vocês. Às vezes, logo no início, vocês vão ter um pouco de vergonha, mas também é recomendável que vocês não guardem essas dúvidas. Dentro do possível, venham tirar as dúvidas de vocês. A gente queria um voluntário. Alguém quer se voluntariar vir no microfone? Ao microfone? Posso voluntariar alguém? Pode vir você de amarelinho aqui, por favor? Logo você. Bora? Fale seu nome, seu curso, por favor. E fale uma mensagem aí sobre o início das aulas. Bom, meu nome é Calil Araújo, eu sou do curso de Engenharia de Computação. Eu já fui do Cálculo 1 do Projeto Newton, né? Sou do semestre passado. E a minha mensagem é Estudem. Principalmente isso mesmo, exatamente. Tanto do pessoal do Cálculo 1 quanto do Cálculo 2, que, olha, tem que exercitar muito. Tá vendo? Uma salva de palmas para o colega de vocês aqui. Obrigada. Alguém da outra sala gostaria também de fazer uma pergunta e ir ao microfone? Temos um voluntário? Essa de azulzinho aí no meio, na cadeira do meio. Pode ir lá? É você mesmo, de rabinho de cavalo, não? Não? O de vermelhinho ali, perto do microfone, que tal? Então, vai lá alguém no microfone, bora lá. Quem está chegando agora atrasado? Pode ir lá, vai lá. Por favor, fale seu nome, seu curso e uma mensagem para os colegas aqui que estão começando. Bora lá. Meu nome é Rodrigo Mares Miranda, faço engenharia química e vamos à luta. Tá vendo? Obrigada, uma salva de palmas aqui para o colega. Então, é assim, gente, tá? Vamos evitar falar das cadeiras, né? Porque senão os colegas que estão nas outras salas, principalmente, não vão escutar. Os colegas que estão aqui nesse auditório vão escutar, o professor vai escutar, mas os que estão nas salas não vão escutar. E a gente deixa sempre as salas abertas, porque a gente sabe que tem alunos que preferem estar nas salas assistindo, tá bom? Vamos evitar passar na frente das câmeras também,
né? E vocês têm aqui também, nós temos aqui os monitores que ficam aqui nas salas, tá? Estão aqui com blusinha branca. Qualquer coisa, vocês podem pedir apoio dos monitores, que ele traz vocês também aqui, né, no microfone, ao microfone. Tá? O importante é, não vamos guardar dúvidas, tá, ok? Dúvidas, elas não são bem-vindas quando a gente não as tira, porque em um momento isso vai bater e vai ser ruim. Né? Vai ser ruim. Tá? Essas aulas que a gente está fazendo aqui, todas essas aulas, principalmente vocês que estão em Cálculo 2, que já passaram pelo Cálculo 1, sabem que elas são gravadas e elas são disponibilizadas. Então, nós temos toda a coleção de aulas gravadas do Projeto Newton desde 2013. Tá, ok? Então, vocês quiserem assistir qualquer aula, não só do professor que vocês vai ministrar a disciplina de vocês agora, mas qualquer outra aula do projeto, vocês têm acesso. De um tempo para cá, ela também fica disponível agora, desde a pandemia, né? A gente também tem agora disponibilizando no canal do YouTube. Então, tem algumas aulas que estão no canal do YouTube, mas desde 2013, as aulas mais antigas, elas estão no repositório FPA Multimídia. Então, assim, vai estudar para a prova, não pôde vir para a aula, quer rever qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, qualquer momento, então as aulas estão gravadas. Elas acabam de ser ministradas, no mesmo dia ou no dia seguinte, você já tem acesso às aulas gravadas. Tá? Como eu falei, elas ficam disponíveis no YouTube, hoje em dia no canal, mas também no repositório FA Multimídia, que vocês têm toda a coleção desde 2013. Então, podem fazer bom uso das aulas do Projeto Newton. Além disso, né, então, segunda e quarta, nós temos as aulas de exposição do conteúdo, que, no caso de vocês, é com a professora Nazaré, que daqui a pouco vai entrar aqui, que eu vou chamá-la para falar com vocês, que ela vai ministrar a aula, né, o primeiro dia de aula. Mas, nas sextas-feiras, vocês, então, são divididos em grupos menores, tá? E vocês têm as aulas, né, vocês têm a sessão de monitoria com os monitores do projeto. Então, é um momento mais reservado para tirar dúvidas, para fazer exercícios. Então, também vocês podem levar dúvidas para esse momento, mas a monitoria, ela também tem uma lista de exercícios que fica disponível, que vocês fazem essa lista e levam também para discutir com os monitores. Tá? Então, nós temos equipe de monitores hoje, inclusive, que já foram alunos do próprio projeto. Então, quem sabe, né, vocês também, mais no futuro, não tão longe, possam ser monitores do Projeto Newton também. Tá? Então, para além da sessão de monitoria, nós temos plantão de dúvidas. Então, terminou a aula, ou então véspera da prova, ou então que não está fazendo exercício, não conseguiu entender alguma coisa, pode correr lá no plantão e tirar sua dúvida, que é com essa mesma equipe, que ora eles estão aqui dando suporte na sala, ora eles estão na sessão de monitoria, ora eles estão no plantão tirando dúvidas de vocês. Então, aqui vocês têm no quadro, vocês têm os momentos, os dias de aula. Guardem, aqui mesmo no auditório, minto, aqui mesmo no prédio do PGI-TEC, tem a sala do plantão de monitorias. Tá? E façam um grupo de estudos, estudem com os colegas. O importante é, pratiquem bastante, não deixem dúvidas, né, e estudem com os colegas. Ninguém precisa ficar só. Tá? Para além disso, por que a gente chama de ambiente ampliado de estudos? É porque a gente tem, como eu falei, uma série de possibilidades de estudo que não são somente a aula do professor, que eles ajudam e potencializam o momento de aula do professor. Um desses espaços também é a sala de aula do Projeto Newton, na plataforma Moodle, que lá vocês vão encontrar as listas de exercícios semanais. Então, toda sexta-feira, abre uma lista de exercício, que vocês vão ter que baixar essa lista, desenvolver a lista no papel, escanear essa lista e subir pela plataforma até quinta-feira, um determinado horário. Tá ok? Então, essa lista ela é muito importante, porque, para além de valer ponto, ela também está relacionada com os exercícios e a matéria. Então, é uma forma de vocês reverem conteúdo, é uma forma de vocês praticarem conteúdo. Mas, por favor, não fiquem só nessa lista, pratiquem outros exercícios também. Tá? Para além disso, vocês vão ter notas de aula dos professores,
né? Então, para vocês também ajudar e potencializar o momento de aula, vocês podem baixar as notas de aula do professor para acompanhar a aula que o professor está ministrando. Tem também vídeos complementares, lista de exercícios de monitoria. Então, tem uma série de fórum também. Se você não pôde ir ao plantão de dúvidas, tira a sua dúvida pelo fórum. Então, tem uma série de reforços para você estudar e aprender cálculo. Tá? Então, hoje, muito provavelmente, até hoje ou amanhã, mais tardar, vocês vão receber as instruções pelo SIGA de como entrar na plataforma. Vocês vão receber um login e senha, que normalmente, logo no início, ele é padrão para todos, tá? Que a gente faz da seguinte forma: o login é o e-mail cadastrado no SIGA e a senha é uma senha padrão Newton 123. Se você já é aluno do Newton, já foi aluno do Newton, está fazendo Newton de novo e já tem login e senha, né, no Moodle, você pode usar a anterior, tá? Senão você vai usar a nova. Mas tem lá também o e-mail do Projeto Newton. Nessa primeira semana, uma semana de ajuste, às vezes a pessoa esquece qual senha que usou, não consegue usar. Manda mensagem para o projeto que a gente vai organizar e vai passar para vocês qual é o e-mail para vocês poderem entrar na sala e já baixarem, já terem acesso a tudo que a sala disponibiliza. Tá? Como forma de facilitar também para vocês, vocês têm o repositório FPA Multimídia com todas as aulas do projeto, mas as aulas de cálculo 2 desse semestre vão estar organizadas lá nessa sala. Então, acabou a aula, você já tem acesso à aula do dia. Tá, ok? Todas as aulas organizadas. Como é que é o processo avaliativo de vocês, né? Vocês vão ter 3 avaliações, tá? De conteúdo, e vão ter acesso também às listas semanais. Então, as listas, o conteúdo das listas vão valer 20% da nota, tá ok? Mas, como eu falei, muito mais do que os 20% é uma forma também de vocês praticarem e exercitarem a disciplina e o conteúdo de cálculo. Tá? Então, provavelmente, quem fizer todas as listas e quem fizer outros exercícios, né, naturalmente vai se dar melhor nos conteúdos da prova. Tá? Então, são 3 provas avaliativas, que o cronograma, todo o calendário do projeto, com suas aulas, os conteúdos, já está disponível também na plataforma, então vocês têm acesso já ao dia da prova, vocês vão ter acesso aos conteúdos que vão ser ministrados em cada dia de aula, tudo isso para facilitar o ensino, o aprendizado de vocês, tá bom? Então, está aqui, tá? Ó, para um bom aproveitamento, você precisa ter como média final pelo menos 5, que no nosso regimento significa regular, né? Então, entre 5 e 6,9, o aluno passa com regular. Tudo bem? Mas passa, né? Mas passa com regular. Tá? E o que a gente espera? A gente espera que vocês aproveitem cada recurso que a gente concebeu para vocês. A gente espera que vocês se comprometam com o aprendizado de vocês, que venham para a aula no horário, né? Vocês vão perceber, principalmente quem é novo, que a aula começa exatamente no horário que ela tem que começar, ela termina no horário que ela tem que terminar. Tem um cantinho de dúvidas ali fora também, que às vezes os alunos saem e ficam ali fora ainda resolvendo alguma coisa, né? Mas quando termina, principalmente entre a aula de cálculo 1 e cálculo 2, que tem a troca, né? A gente precisa que vocês saiam para que o professor da outra disciplina comece a se organizar, que se apague o quadro, deixe tudo organizadinho para o próximo, mas vocês podem continuar a tirar dúvidas ali fora, no plantão, e o que é importante é que vocês não guardem dúvidas para casa e que vocês tenham um bom aprendizado. Então, a gente espera que vocês aproveitem esse espaço, não só esse, mas que vocês aproveitem a instituição, que o semestre seja um semestre carregado de coisas boas para vocês e que vocês passem cálculo 2, que é o principal também aqui, né? Então, muito obrigada para vocês. Eu vou chamar agora a professora Nazaré. Por favor, professora. Eu vou chamar a professora Nazaré. A professora Nazaré, ela já foi nossa professora também de cálculo aqui no Projeto Newton. É ela que vai ser a professora que vai ministrar o conteúdo para vocês, tá? Toda segunda e quarta. Mas, como eu falei, para além da professora Nazaré, nós temos uma equipe enorme de pessoas, né, que trabalham com vocês aqui, que é o professor que responde pelos monitores, que é a equipe técnica. Eu queria até, por favor, salvar a nossa equipe técnica que está aqui gravando as aulas e transmitindo. Muito obrigada. Tá?
E agora eu vou passar a bola, então, para a professora Nazaré, que vai começar o semestre com vocês. Muito obrigada, gente. Tenham um bom curso, um bom semestre. Obrigada, professora Mariane. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer muito grande para mim estar aqui. Até agradecer ao Projeto Newton pelo convite para participar esse semestre, e não tem privilégio maior do que passar um semestre junto com a juventude, né? E uma juventude que está cheia de energia, não estão? Não? Olha só, vocês estão construindo o futuro de vocês, vocês estão buscando conhecimento. Então, eu acho que não tem melhor lugar para eu estar. E eu espero aprender muita coisa com vocês esse semestre, né? A aula de hoje, vocês sabem que estão voltando hoje, né, para a universidade. Estava há quanto tempo de férias? Um mês. Nossa, deve estar cansado de não fazer nada, né? O mês de férias está todo mundo com muita energia aí acumulada. Mas, infelizmente, a aula de hoje a gente não vai ser assim uma coisa muito intensa ainda. A gente vai conversar um pouquinho. É um alongamento, vocês estavam parados, né? Então, a gente não quer que ninguém sofra nenhuma, assim, uma contusão muscular. Então, nós vamos devagar, tá? Bom, como a professora Mariane já me apresentou, eu me chamo Nazaré Bezerra, né? E é isso, sobre a minha pessoa é isso. Vocês vão me conhecer aos poucos, né? Agora, deixa eu ver aqui, vou ter que me familiarizar aqui também com o ambiente que... Bom, muitos aqui vieram de cálculo 1, né? A maioria veio de cálculo 1, né? E alguns também vieram de cálculo 2, né? Mas agora estamos todos no mesmo nível. Estamos começando o cálculo 2. Vocês, quem fez cálculo 1 semestre passado? Levanta a mão aí. Tá todo mundo. E vocês ainda lembram que estudaram em cálculo 1? Ainda lembra? Está na memória? Então, é isso que eu quero saber. O que foi? Podemos ver aqui o slide. Qual foi o conteúdo de cálculo 1? O que nós estudamos em cálculo 1? O que nós aprendemos em cálculo 1? Derivada, integral definida, integral indefinida. Que mais? Limite. E que bom que eu perguntei o que vocês aprenderam e me responderam isso, né? Então, olha, o conteúdo de cálculo 1, basicamente, limite, derivada e integral, né? Foram esses três conteúdos que vocês estudaram ao longo do curso. E a pergunta é, o que nós vamos aprender em cálculo 2? Limite, derivada e integral. Olha, cálculo 1, cálculo 2. Qual é a diferença? Como é? Não, preste atenção no slide, porque tem uma sutileza aí, tem uma pequena sutileza, vocês têm que perceber a diferença. Cálculo 1, cálculo 2. E como estava a cor lá no cálculo 1? Estava meio fraquinha, não estava? E olha a cor agora do cálculo 2. Tem uma intensidade maior aí na cor, né? Então, vai ser um pouquinho mais forte. Mas os conceitos são os mesmos. Limite, derivada e integral. É a mesma coisa que a gente vai estudar. Então, não vai ter novidade para vocês, certo?
Quem se deu muito bem em cálculo 1 vai se dar muito bem em cálculo 2. Quem se deu muito mal em cálculo 1, não, também vai se dar muito bem em cálculo 2, tá? Não tem isso, não. Olha só. Mas, então, a diferença básica, gente, qual é a diferença? É o objeto de estudo, tá? Porque limite, derivada integral são operações que a gente faz com o quê? Com funções, né? São operações. Limite, a gente calcula o limite de uma função. A derivada, a gente calcula a derivada de uma função. Integral, a gente calcula a derivada de uma função. Então, a gente vai fazer, mas o que vai mudar é o objeto de estudo. É essa função em cima da qual a gente está trabalhando, tá? Então, no cálculo 1, a gente estudava funções assim, olha, que o domínio da função era um subconjunto de R e o contradomínio era também o conjunto dos reais. Então, eram funções que pegavam o número real, né, e a regra fazia alguma operação e retornava o quê? Também o número real. É o que a gente chama função de uma variável real a valores reais. Então, a gente calculou limite, derivada integral de funções assim, de uma variável real a valores reais, tá? E agora, no cálculo 2, então, só para ver um exemplo aqui, a gente tinha funções assim. A quantidade de pessoas que contraíram a doença Z, 3 semanas após a constatação do primeiro caso em Belém, é dada por essa função. Então, olha aí a cara dessa função, né? Quantas variáveis? Estou dizendo ali Q de T, quer dizer, só tem uma variável. Esse Q está representando a quantidade de pessoas, né? E essa quantidade de pessoas ela está dependendo só de uma variável, que é o tempo. Então, ali tem uma conta assim, que parece absurdamente complicada, mas não é, né? Só tem uma variável lá. Então, entra ali o tempo e sai a quantidade de pessoas, função de uma variável real a valores reais, tá? E agora, no cálculo 2, como a gente já está, são pessoas mais maduras, como é que vão ser agora as funções? Então, são funções que vão ter como domínio o subconjunto de R2, né? E tem como contradomínio o próprio conjunto dos reais. Então, agora, a gente vai pegar pares ordenados, quando eu digo a gente, não, é a função. Ela pega um par ordenado, faz alguma operação envolvendo essas duas variáveis e retorna um número real. Então, é o que a gente chama a função de duas variáveis reais a valores reais. Ok? Gente, como eu estou falando aqui, mas como a professora Mariane falou, vocês já estão familiarizados. Se quiserem participar, por favor, falar alguma coisa, vocês estão à vontade, tá? Então, tem um exemplo ali, olha. A temperatura em um ponto XY de uma placa retangular é dada por aquela função. Então, imagine que você tem uma placa, né? E você põe um dos cantos dessa placa o teu referencial, e aí você pega um ponto qualquer, então você tem uma distância daquele ponto para a placa, um referencial, né? Uma altura, uma largura. Então, agora, veja que o T está representando a temperatura, mas essa temperatura está dependendo de quê? De duas variáveis. A conta que ela faz, ela depende de x e de y, tá? Então, são essas funções que estão esperando a gente aqui no cálculo 2, de duas variáveis reais a valores reais. Mas o que a gente vai fazer com essas funções? Calcular limite, calcular derivada e calcular a integral, tá? E também trabalharemos assim com funções em que o domínio vai ser um subconjunto do R3. Então, a função ela vai depender de 3 variáveis, tá? Vai pegar 3 variáveis reais, é um terno, faz alguma conta com esse terno e retorna também um número real, tá? E também estudaremos funções que são assim. Agora, ela vai pegar um número real, então ela vai de R, e o que ela retorna é um par ordenado, é um terno, é uma ênupla, tá? Então, são as chamadas funções vetoriais, que a gente vai estudar logo no início do curso, tá? Então, ela pega agora um número real e o que ela retorna é uma ênupla, são as funções vetoriais. Então, são esses os objetos que a gente vai encontrar aqui em cálculo 2, ok? Lembrando, um dos problemas que vocês viram de em cálculo 1, tá? Eu posso querer, por exemplo, estudar como é que o comportamento dessa curva aí na vizinhança de um ponto. Por exemplo, eu quero saber como é que se comporta essa função aqui na vizinhança do zero, tá?
Aqui, a gente olhando para o gráfico, dá para ver, né, o que acontece, mas só para exemplificar aqui. Então, para eu estudar, olha o gráfico dessa função, isso aqui é uma curva no plano, e aí, para eu estudar o comportamento dessa função, eu tive que calcular um limite desse tipo aí, tá? Limite de x² sobre x², e aí o que eu quero analisar isso quando esse x está se aproximando de zero. Então, quantas funções que eu estou analisando aqui? Ó, quantas variáveis aqui? Eu quero saber o que acontece com esse quociente aqui quando o x está se aproximando de zero. Lembra desse limite aí? Isso vocês encontraram no cálculo 1, tá? Já que no cálculo 2, a gente vai querer estudar o comportamento, né, numa superfície. Então, eu quero algum ponto ali daquela superfície, eu quero ver como é que ela se comporta, tá? Então, eu vou ter que fazer um procedimento análogo, só que agora eu vou estar no espaço, querendo estudar o comportamento de uma superfície, e para isso, eu vou estudar um limite desse tipo aqui, tá? Veja que agora eu quero saber como é que se comporta esse quociente aqui quando o par ordenado está se aproximando de zero. Olha, então a diferença agora está aqui, tá? Então, eu queria saber quando o x está se aproximando de zero, era só um valor, eu estava numa reta, e agora eu quero uma aproximação no plano, tá? Essa que é a diferença, mas a essência, o conceito de limite, ele é o mesmo, ok? Um problema que vocês devem ter resolvido em cálculo 1. O engenheiro está projetando uma casa e aí ele precisa construir. Tem alguém com sono aí? Não, né? Aí ele precisa construir essa janela, uma janela que tem aquele formato ali, tá? Uma janela retangular, em cima tem um semicírculo. E aí você tem algumas limitações que você tem que respeitar para construir essa janela. Por exemplo, o perímetro dela tem que ser de 10 metros. Né? De todas as janelas nesse formato, que tem o perímetro de 10 metros, né, qual é a dimensão que eu tenho que determinar para que a quantidade de luz que passa seja máxima? Né? Resolveram isso aí em cálculo 1? Já nem lembro mais. Não, mas tiveram vários problemas desse tipo aí, né? Então, você quer que a quantidade de luz que passe por essa janela seja máxima. É um problema de maximização, né? E aonde é que o que eu uso para encontrar pontos de máximos e mínimos de uma função? Isso, a derivada é a ferramenta para isso, né? Então, eu pego as informações que eu tenho aí, o que eu quero maximizar? A área dessa janela. Né? E aí eu tento escrever essa função. Aí é um caso que quando a gente escreve essa função, ela fica uma função de duas variáveis. Mas aí a gente, no cálculo, a gente usava alguma informação adicional para transformar aquela função que era de duas variáveis numa função de uma só variável. Né? Então, quando a gente escreve essa área, vai ficar uma função mais ou menos assim. E aí o problema era usar a ferramenta, que é a derivada, para maximizar essa função aí. Esse é um problema que a gente encontrou em cálculo 1. Em cálculo 2, o que a gente vai encontrar análogo? Suponha que agora você quer projetar um prédio, né? E esse prédio, o problema é que você quer projetar de maneira que a perda de calor ela seja mínima. Não é aqui para Belém, né? Porque aqui a gente ia querer que seja máxima. E aí, olha, você tem as informações, como é que se dá a perda de calor diária nas paredes que estão voltadas para leste, para oeste, para norte, para sul, como é no teto, como é no piso, e algumas limitações que você tem que respeitar. Né? E aí você quer saber qual é as dimensões que eu tenho que dar para esse prédio para que a perda de calor seja mínima. Né? Então, é a mesma coisa, eu vou pegar as informações que eu tenho, é um problema, quero minimizar alguma coisa, que é exatamente a perda de calor. Pego as informações que eu tenho e monto essa função que me dá a perda de calor e vou usar aqui ferramenta para determinar os pontos de máximos e mínimos dessa função. Também é a derivada, tá? Só que quando eu escrevo aqui, esse Q está representando a perda de calor diária.
Aí ela fica assim, olha, ela fica dependendo de duas variáveis, de x e de y. Mas a ferramenta que eu vou usar é a mesma, ok? O problema que vocês devem ter resolvido em cálculo 1. Tinha ali uma parábola, limitei superiormente por uma reta vertical, e ficou uma área, e a gente quer calcular a área daquela região ali que está sombreada. Desligar o quê, hein, gente? E o que a gente usa para calcular aquela área? A integral, certo? Dá um problema que vocês resolveram. Eu estou calculando a área de uma região no plano, né? Então, aí calcula-se a integral limitada aí pelas duas funções. Então, o cálculo a gente resolveu uma integral desse tipo aí. Tá? Agora, imagina que essa figura aí dá um giro em torno do eixo, né? Aí ela vai formar aí uma superfície. E agora eu quero calcular. Aí formou ali uma taça, um copo. Eu quero calcular a área dessa superfície que fica em volta dessa figura, né? Então, agora eu quero calcular a área de uma superfície, não que está no plano, mas que está no espaço. O que eu vou usar para isso? Integral também, tá? A ferramenta vai ser a integral. Só que agora, né, eu tenho uma integral que vai ser com duas variáveis, tá? X e y. Mas a essência é a mesma, tá, gente? Então, olha assim, não vai ter muita coisa de novo aqui não, no cálculo 2. Aliás, todo tempo a gente vai recorrer para o cálculo 1 para resolver, né? Vocês vão ver que o conhecimento é assim. Na aula de hoje, a gente sempre evolui, voltando com o que tinha lá atrás, né? A gente avança com o que a gente já sabia, tá? Então, olha, em cálculo 1, eu quero analisar o comportamento de uma curva, tá? Uma curva plana. No cálculo 2, a gente vai querer analisar o comportamento agora de uma superfície. Tá? Veja a promoção de vocês. Vocês vão sair de projetista de janela, em cálculo 1, e vão passar a ser projetista de prédio no cálculo 2. Tá? Então, é muita evolução. Se preparem aí. Em cálculo 1, a gente está calculando a área de uma superfície que está no plano. E agora, em cálculo 2, a gente passa a calcular a área de uma superfície que está no espaço, tá? Mas, essencialmente, para tudo isso, a gente vai trabalhar com limite, com derivada e com integral, tá? Bom, então, o que vai mudar é o objeto de estudo e, na essência, o que implica na hora que mudou, né? Passei de uma função de uma variável para a função de duas variáveis. O que vai mudar aqui? Olha só. Qual era o nosso ambiente de estudo em cálculo 1? Como eu falei antes, a gente pegava funções de uma variável real a valores reais, né? E aonde é que a gente desenha o gráfico dessas funções? Funções de uma variável real a valores reais. No plano cartesiano, certo? Então, o gráfico de funções de uma variável real a valores reais está no plano cartesiano, tá? Porque o que é o gráfico? É o conjunto, gráfico de uma função, a gente define assim, ó, é o conjunto dos pares ordenados do R2, para os quais a segunda coordenada é a imagem da primeira pela função, tá? Então, o gráfico de uma função de uma variável real de valores reais são curvas planas. E como o colega ali falou, desenha-se curvas planas aonde? No plano. Então, o nosso ambiente de estudo de cálculo 1 era o plano, estava no plano. E em cálculo 2, o nosso objeto de estudo vão ser funções de duas variáveis reais a valores reais. Tá? E o que vão ser o gráfico dessas funções? O gráfico de uma função desse tipo é um terno de números reais, por os quais a terceira coordenada é a imagem das duas primeiras pela função f. Tá? Então, o gráfico de funções de duas variáveis são superfícies. E aonde que a gente vai traçar essas superfícies?
Não sabe. Ai, velho. Boa ideia. Aonde que a gente vai agora? Então, gente, vocês preparem. O que é isso aí? Já viajaram num desse? Não. Então, prepare as bagagens de vocês. Todos a bordo. Apertem os cintos, porque a gente vai decolar para o nosso novo ambiente de cálculo 2. Então, literalmente, iremos todos nós para o ambiente que é o espaço. Então, vamos todos nós agora para o espaço. Num bom sentido, né? Tá? Então, como o colega falou, a gente vai precisar colocar um eixo a mais, porque o que a gente vai resolver aqui, o que a gente tinha anteriormente não é suficiente, tá? Só que a professora Mariane, até a gente chegar lá no nosso novo ambiente, como a professora Mariane já falou, só vou reforçar, né? Agora que já está todo mundo a bordo aí, já apertaram os cintos, tá? A comissária de bordo vai passar algumas informações para vocês até a gente chegar à viagem, né? Comandante manda avisar que a previsão é de bom tempo, não teremos nenhum balanço forte até lá. No entanto, né, a gente sempre recomenda mantenha os cintos afivelados por questão de segurança. E cinto afivelado significa o quê? Vamos sempre estudar. Não vamos desprezar o simples. Porque isso aqui é fácil, não vou nem olhar, tá? E aí, quando a gente vê, ficou difícil e a gente não percebeu. Então, mantém um ritmo de estudo contínuo, né? Para que a gente não tenha dificuldade, para não enjoa durante a viagem, tá? E só passando algumas informações sobre o curso, a professora Mariane já passou, vou reforçar, olha só. Dá para ver aqui o slide. Nós iremos usar o livro texto, o mesmo que usava em cálculo 1, tá? O cálculo 1 do James Stewart. A diferença agora é que estamos com o volume 2, né? Vamos usar no volume 2. Esse livro ele tem muita informação, não é todo o livro que a gente estuda, tá? A gente vai sempre indicar quais são as seções que a gente está pegando no livro. E este livro, ele tem, quem gosta de pegar o livro físico, tem vários exemplares na nossa biblioteca. E também tem no Moodle, né? O livro online para você baixar, tá? Então, não tem desculpa de não pegar o livro. Como a professora Mariane já falou, material de estudo que a gente tem. Tem também as notas de aula, tá? Que você pode acessar no Moodle. Tem as notas de aula das aulas que eu vou dar aqui, que é mais ou menos tudo que a gente vê aqui, né? Mas a nota de aula, ela jamais deve ser, só vou estudar pelas notas de aula, ela não esgota, porque aqui é bem resumido, é só um lembrete do que a gente viu durante a aula, né? Então, você tem que buscar no livro as informações completas. E aí tem as notas de aula, e aí tem uma quantidade de informações muito, muito grande. Vocês já estão aqui no Newton mais tempo do que eu, né? Já conhecem mais do que eu o material que está lá disponível. Porque, gente, se vocês não gostarem das minhas notas de aula, tem a nota de aula do professor Joaci, tem do professor Jerônimo, tem do professor Jean. Então, tem muito material lá para você pegar, né? Não vai ter desculpa para... Tem listas de exercícios, né, que o pessoal disponibiliza para você trabalhar. Como livro, nosso livro texto também tem muitos exercícios, tá? Atividades presenciais, tem essas aulas aqui às segundas e quartas, tem as aulas de monitoria às sextas, e tem os plantões de dúvida, né? Que o pessoal está dizendo, gente, venham, os monitores estão querendo, venham para os plantões de dúvida, porque eles ganham por produtividade, gente. Vou confessar isso para vocês. Então, cada um que vai lá e tirar dúvida, ele ganha. Se ninguém vai tirar dúvida, eles não vão ganhar nada, coitados. Então, vão lá tirar as dúvidas com eles, tá? Não, é brincadeira, mas
Não é para você ir lá só para tirar dúvida de cálculo. Por exemplo, estou com um problema, não lembro mais, questão de racionalizar, como racionaliza, como fatora, não sei o quê. Vai lá que o pessoal ajuda, tá? Estão disponíveis lá todas as segundas, de segunda a sexta, das 9 às 12, das 14 às 18, à exceção das terças-feiras, né, que eles começam às 15 horas pela parte da tarde, ok? E como a professora Mariane já falou, nossas avaliações teremos 3 provas presenciais escritas, que valem 80%, né, das notas, e as listas semanais. Semestre passado, parece que vocês estavam fazendo essa lista quinzenalmente, né? E agora vai passar a ser semanalmente. Por quê? Porque a pedido, os alunos estavam dizendo, não, está muito afastado uma lista da outra, a gente quer mais lista. Foi? Exatamente. Então, atendendo a pedidos, agora as listas serão semanais, tá? Então, procure aí saber quem foi que fez esse pedido. Várias pessoas, foram várias, né? Então, agora, presta atenção, gente, que serão os semanais, tá? E como a professora Mariane falou, e aí para ser aprovado, para você ser aprovado em cálculo e ser feliz, você tem que ter no mínimo 5, né? Para você ser aprovado e ser muito feliz, você tem que passar com 7. Para você ser aprovado e ficar radiante, você tem que passar com 9 para cima, que eu acredito que é o que vai acontecer aqui com todo mundo, ok? Pergunta, gente. Podemos ver aqui o slide? Eis que nós estamos a bordo daquele avião. Lembra que a gente ainda está viajando? Parece que a gente está chegando, porque olhamos pela janela e o que vemos aí? Já viram esse prédio aqui em Belém? Por que você riu desse jeito? Parece que não, né? Mas vocês sabem que prédio é esse? Esse prédio ele fica em Dubai. E já foram lá? E ele é considerado o prédio mais alto do mundo, né? Tem 828 metros, 160 andares, né? E aí, você fica imaginando, esses prédios que a gente vê aqui, né, a maioria tem 20, 30 andares, já são altos. Agora, tu imagina, tu põe mais uns 6, 7 prédios em cima daquele, né? Então, levou cerca de 6 anos para construir. Eu acho relativamente rápido, né? Levando em conta o BRT. Então, eu acho que foi um tempo rápido, né? Fantástica, né, gente, a construção. Observa que aqueles prédios que estão em volta, né, eles são prédios, eu acho que de 20, 30 andares, mas olha como eles ficam, né, minúsculos na frente desse grande prédio. Quem é de engenharia civil aqui, levanta a mão. Olha, tem muita gente de engenharia civil. Então, futuros engenheiros, me digam, para construir um prédio desse, por onde a gente começa? Por onde? Pela fundação, exatamente. E quanto maior é o prédio, mais cuidado você tem que ter com a fundação, né? Então, é a mesma coisa aqui com vocês que estão projetando uma profissão para o futuro, né? E agora, num nível menor, que estão projetando o conhecimento de cálculo 2. Esse cálculo 1 e esse cálculo 2 está lá no programa de estudo de vocês, é porque pessoas que conhecem a profissão sentaram e viram o que é necessário, né? Então, gente, infelizmente, a gente tem que começar pela fundação, né? E se você quer ser um profissional bem qualificado, né,
que no primeiro vento forte, né, que vem, né, a sua estrutura não vai cair, sua construção não vai desmoronar, você tem que dar um reforço grande na fundação. Cuidado com a fundação. Então, estou falando tudo isso para justificar que a aula de hoje vai ser bem fraquinha, tá, gente? Porque a gente vai para as fundações, tá? A gente vai ter que ter um cuidado e uma das estruturas do cálculo é geometria analítica, tá? Então, a gente vai passar umas 4, 5 aulas estudando um pouquinho de geometria analítica, o que a gente vai estar estruturando a nossa fundação. Por exemplo, lá perto de casa, estão construindo um prédio. Tem uns 3 meses que eu passo o dia todinho ouvindo batistaca, né? E os caras, eles são tão eficientes que eu fico olhando no relógio, 7h59, 8 horas, pá! Deu 8 horas, eles começam o primeiro baque lá do batistaca, né? Aí, 13h59, 14 horas, pá! Aí eu passo o dia todinho ouvindo, tem uns 3 meses, porque é necessário, né, o cuidado pessoal. Os futuros engenheiros sabem o quanto é importante você cuidar da fundação, da sua estrutura, certo? Para que você seja um profissional que vai estar, pode vir o que vier, que você vai estar bem preparado, tá? E o que vai ser que a gente vai trabalhar aqui com as nossas fundações? Olha só, a gente pegou aquele avião para quê? Para ir para onde? Não, não era para ir para Dubai, não. Para conhecer o R3, tá? Era o R3, não o R2, tu já saíste de lá. Mas o pessoal está me falando aqui pelo ponto que não deixaram a gente entrar pela porta da frente. Temos que ir para o subsolo e de lá subir, né, pelas escadas até chegar no R3, tá? Então, infelizmente, a gente vai ter que começar lá por baixo mesmo, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai só recordar, né? E vamos começar por onde, gente? Vamos começar lá pelo 6º ano. Conhece esse conjunto aí? Exatamente, todo mundo conhece, né? Que bom. Então, esse é o conjunto dos números reais. A gente, infelizmente, vai ter que começar por ele, tá? Então, esse conjunto aqui, o conjunto de todo x, tal que x é um número real. Então, estão aí dentro os números racionais e os irracionais. Racionais é aquele que a gente pode expressar como uma fração e os racionais é aqueles que a gente não pode expressar como uma fração, tá? Agora, gente, todo mundo já conhece o que eu vou falar na aula de hoje. Eu peço perdão para vocês por isso, porque por mim eu já começava assim, não, mas 6ª aula para frente. Mas, né, como a gente falou, a gente tem que ter o cuidado, não desprezem o fácil, né, para que o difícil seja sempre fácil. E aí eu quero observar, eu já conheci isso, mas presta atenção no conceito das coisas, né? Presta atenção como é que o conhecimento evolui. Aproveita para observar isso aí, tá? Então, olha só, aqui é o conjunto dos números reais, a gente vai chamar aqui esse conjunto, ele é o que a gente chama o espaço numérico unidimensional. Ele atende muito bem se a gente está trabalhando com uma dimensão, tá? Então, é que esse conjunto. E aí eu quero fazer um desenho desse conjunto. Então, eu quero fazer uma representação geométrica do conjunto dos reais, tá? Então, quero desenhar esse conjunto. Então, olha qual foi a ideia dos matemáticos. Como é que eu vou desenhar esse conjunto? Eu vou escolher aqui uma reta para representar esse conjunto, tá? E aí, nessa reta, eu escolho um ponto
Vou chamar esse ponto aqui de O, e ele vai ser a origem. E aí eu vou orientar essa reta. O que significa orientar a reta? Observa que essa origem, agora ela dividiu a reta em duas semi-retas. Aqui fica a direita da origem e aqui fica a esquerda, tá? Então, eu vou dizer, olha, qual é que eu vou considerar o meu sentido positivo e qual é que eu vou considerar o meu sentido negativo. Aí é convenção, tá? Então, eu posso dizer que o que vai ficar à direita da origem, eu vou considerar como sendo o sentido positivo. E o que está à esquerda é o sentido negativo, tá? Então, a gente diz que a reta agora está orientada. E essa reta orientada, ela é chamada reta real, ou eixo real, ou eixo coordenado. Tá? Então, eu estou dizendo que isso aqui é um desenho desse conjunto. Tudo bem para vocês? Vocês aceitaram de boa que isso seja o desenho daquele conjunto? Se disseram que é, porque é, né? Aí, assim, como assim que isso é um desenho daquele conjunto? O conjunto é formado de quê, hein, gente? O conjunto dos reais. O que é que tem dentro do conjunto? Números. E o que é que tem na reta? O que é que tem na reta? A reta é formada de quê? De pontos. É formada de pontos. Aí, como assim que ali eu tenho números, aqui eu tenho ponto, eu estou dizendo que isso é um desenho daquilo, certo? Então, para eu enxergar essa reta como sendo um desenho desse conjunto, eu preciso estabelecer uma correspondência, né? Eu preciso olhar para os pontos que estão aqui e enxergar como se fossem números. Né? E eu preciso olhar para os números e enxergar como se fosse ponto, porque dizendo que isso representa aquele conjunto. Tá? Então, a gente precisa estabelecer uma correspondência entre os pontos que estão na reta e os números que estão no conjunto. Assim como numa quadrilha junina. Quem aqui já dançou quadrilha? Muito bacana, né? Só ele, gente. Vocês não gostam de dançar, não. Mas numa quadrilha, como é que funciona? Forma duas filas, não é? E aí todo mundo que está na fila A, não sei se ainda é assim, no meu tempo era assim. Todo mundo da fila A tem um par na fila B. Todo mundo da fila B tem um par na fila A. Não é mais assim, não? Você que dançou quadrilha, ainda é assim? Forma duas filas. Ele é do remo, gente. Remista, não é assim a quadrilha? Todo mundo da fila A tem um par na outra fila e todo mundo dessa fila tem exatamente isso que a gente vai fazer aqui, tá? Como uma quadrilha, a gente quer estabelecer uma correspondência entre os elementos que estão aqui e os elementos que estão aqui. Isso em matemática a gente chama uma bijeção. Então, a bijeção, a gente quer estabelecer a bijeção entre a reta e o conjunto dos números reais. Tá? A reta é formada de pontos. Então, para todo ponto, a gente quer associar um número real. Tem um ponto, eu vou associar esse ponto ao número real. E para todo número real, eu tenho que associar um ponto. Tá? Aí eu pego um ponto bem aqui na reta e digo, olha só, ponto. Para você, eu vou associar o número, eu vou associar o número 5, mas também eu vou associar o número menos 2. Não pode, não pode. Cada ponto tem que ter só um correspondente, tem que ser só um número. Cada número tem que ter só um ponto associado a ele, tá? E aí, como é que a gente vai fazer essa associação? Esse número que a gente vai associar ao ponto, ele é chamado a coordenada. A coordenada do ponto, ou a abscissa do ponto, é o nome que a gente... Aqui, o número não diz assim, o ponto não diz assim, o meu pai é o número 5. Ele vai dizer, a minha coordenada é o número 5, certo? E o número vai dizer, eu sou a coordenada de tal ponto, ok? Tá? E a essa associação, para fazer essa associação, a gente vai precisar medir. E para medir, o que é medir? Medir é que você comparar duas grandezas. Quando eu falo para você, eu tenho 1,70 de altura,
o que é que eu estou fazendo, além de falar uma grande verdade. Olha só. Vou supor que aqui estou eu, e a minha altura, e aqui está 1 metro, né? Então, quando eu digo que eu tenho 1,70 de altura, eu estou comparando, né, a minha altura com 1 metro aqui. Então, medir é você comparar. Então, para medir, a gente vai precisar de uma unidade de comprimento. Então, o que é que se faz? Você escolhe uma unidade. Vamos supor, eu quero que o comprimento desse giz aqui seja uma unidade de comprimento. Então, eu escolho um ponto aqui. Eu vou dizer que esse pedacinho aqui vai representar a unidade de comprimento. Então, o OA representa uma unidade de comprimento. Quando eu precisar medir nesse sistema, eu tomo esse pedacinho aqui como referência, ok? Então, a gente quer estabelecer essa correspondência 1 a 1. Daqui para lá, eu pego um ponto P, é um ponto. É um ponto na reta. A pergunta é, como que eu vou determinar o X? E aí vocês já sabem disso, né? Como é que a gente determina aí o X associado ao ponto que está na reta? Comparando, e a comparação lá vai ser com a unidade. Então, eu peguei um ponto aqui, vou colocar a reta aqui, tá? Aqui está a origem. Primeiro, vê se você concorda comigo. Se eu pegar um ponto aqui nessa reta, tomando como referência essa unidade, só tem 3 possibilidades. Ou esse ponto vai estar na origem, ou ele vai estar à direita da origem, ou ele vai estar à esquerda da origem, certo? Ou tem outra possibilidade? Não, tá? Então, ou ele é um ponto que está na origem, ou à direita ou à esquerda. Então, esse X que eu vou determinar, o ponto, ele vai ser de acordo com a localização do ponto. Eu vou colocar bem aqui, localização. Localização de P. Aí, esse ponto P, ele pode ser que ele esteja na origem, à direita da origem, e pode ser que ele esteja à esquerda da origem. Se ele estiver na origem, então o número que eu vou associar a ele é 0, certo? Pegou o número, o par do ponto que está na origem é o 0. Se ele estiver à direita da origem, ele está bem aqui, vamos supor. Aí é como a colega falou, o que eu vou fazer? Eu vou comparar. Então, eu vou ver quantas vezes essa unidade cabe nesse pedacinho aqui, o comprimento desse segmento OP, tá? Então, esse X vai ser o comprimento do segmento OP. Gente, eu vou denotar assim, olha, é o segmento que vai do ponto A ao ponto P, quando eu colocar a barrinha aqui em cima para indicar o comprimento desse segmento, ok? Que é a mesma coisa que a gente chama, é a distância que o ponto O está do ponto P. Tá? Então, se o ponto estiver à direita, eu vou lá e vejo a minha unidade. Quantas vezes cabe aqui dentro? Pode ser que caiba um número inteiro de vezes, cabe 3 vezes, 5 vezes, 4 vezes. Às vezes, não cabe o número inteiro de vezes, né? Aí você pega e divide aquela unidade em tamanhos menores, né? E vê quantas vezes o pedacinho menor cabe lá dentro. Isso vai dar origem aos números racionais. E, às vezes, você divide em tamanho menor e não cabe. Mesmo assim, aí dá origem a números irracionais, tá? Mas não quero entrar agora nesse detalhe. E se o ponto estiver à esquerda? Agora eu peguei um ponto e esse ponto está à esquerda. E aí, o que vai ser o número que eu vou associar a ele? Como é? Vou pegar a unidade, a mesma coisa, eu vou medir, só que agora, como ele está para a esquerda, eu vou colocar um menos na frente. Lembra que eu orientei a reta e disse, ó,
O que está para a direita, eu vou considerar positivo, o que está para a esquerda, eu vou considerar negativo. Então, vai ser menos a distância que o ponto está da origem. Tá? Aí a gente diz, então, que isso é uma distância orientada. Tá? Por quê? Ela está passando, esse número aqui, ele está passando a informação do quanto o ponto está distante da origem e também está me dizendo se ele está à esquerda ou está à direita, que é o sinal que faz isso para mim. Tranquilo? Então, relembrando do 6º ano, o professor ensinou isso. Então, isso aqui peguei o ponto, que é o número que eu vou associar a ele. E o contrário agora? Agora, eu vou no conjunto e pego o número. Quem é o ponto? Não sei se vocês estão percebendo a diferença, não é a mesma coisa. Uma coisa, eu fui lá na reta, peguei o ponto. Não tinha número à vista. Agora eu estou pegando o número. Fui lá, peguei o 4. A esse 4 tem que corresponder um ponto na reta. Eu tenho que saber quem é esse ponto, tá? Como é que eu determino o ponto? Eu vou fazer só o sentido, o contrário do que eu fiz aqui, tá? Então, P é o ponto nesse caso. Vou colocar a reta aqui. Então, como é que eu vou pegar o ponto? Qual é o ponto que vai estar o valor absoluto do número que eu peguei distante da origem, tá? É o ponto, módulo de x unidades da origem. Então, por exemplo, eu peguei aqui, fui lá no conjunto, e aí o número que eu peguei foi o 3. Como é que eu vou identificar o ponto da reta? Vocês devem estar dizendo, essa professora é muito chata, por que ela está insistindo tanto nisso, né? Que eu já sei. Então, se você já sabe, me diga como é que você pega o ponto lá na reta. Eu vou ver, está dito ali, olha. Você pega a tua unidade e mede 3, eu falei 3 o exemplo. Então, você pega 3 vezes distante da origem, certo? E aí, aonde está o ponto que está 3 unidades distante da origem? Peguei aqui, vamos supor que seja esse 1, 2, 3. Então, está aqui esse ponto, gente. Porque esse está 3 unidades da origem, mas eu tenho um outro para cá, que também está 3 unidades da origem. Então, eu tenho que, se eu pegasse aqui, por exemplo, o número que tivesse pegado fosse menos 3, também eu tenho 3 unidades. Aí, quem vai me dizer se é o da esquerda ou da direita é o sinal do número que eu peguei, tá? Então, P é o ponto que está módulo de x unidade da origem e ele vai estar na origem ou à direita, a direita aqui da origem, para não ter que repetir isso. Se o número que eu peguei, cadê aqui? É um número maior ou igual que 0. Quando for 0 é que ele vai ficar na origem, tá? E ele vai estar à esquerda da origem. Se esse número for menor que 0, ok? Então, o número vai me dizer, o sinal me diz se o ponto da esquerda está à direita, né? O valor absoluto dele me diz o quão longe ele está da origem, tá? Então, na reta, gente, a coordenada do ponto, a abscissa do ponto, o que é que ela me diz? A distância que o ponto está da origem, certo? E o sinal me diz se ele está para a direita ou se ele está para a esquerda. Simples assim, tá? Agora, entende bem isso, porque quando você vai para o R2, você repete de novo esse processo. Quando você vai para o R3, você repete de novo esse processo, tá? Por isso que é importante entender bem isso aí. Tranquilo, gente?
Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta, alguma observação? Deixa eu só ver aqui uma coisinha rápida. Dá para a gente ver aqui o slide rapidinho. Suponha que você precisa medir quantos metros de fio estão ali no entorno daquele porte. É medir comprimento, certo? Vocês acham que vocês dão conta de fazer isso? Mas é comprimento, né? Comprimento de fio. Quantas dimensões tem no comprimento do fio? Uma só, certo? E aí, esse conjunto aqui atende a isso. Só preciso expressar o comprimento do fio. Suficiente, é uma dimensão, certo? Então, esse conjunto aí, ele me atende perfeitamente. Podemos ver o slide? Agora, olha só, eu preciso expressar as dimensões dessa placa solar. Esse conjunto aí já é suficiente para mim. Porque agora eu tenho largura e eu tenho comprimento, né? E aí já não atende mais, tá? Então, eu saí do meu mundo de uma só dimensão você só olha para a esquerda, só olha para a direita. Né? Agora, além de eu ter o comprimento, eu também tenho a largura. Então, eu preciso ampliar. Então, a gente vai enriquecer agora a nossa estrutura. Nós vamos para o espaço numérico bidimensional. Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de duas dimensões. Então, a gente vai fazer o produto cartesiano de R com R. O que é isso? É o conjunto dos pares ordenados, vou chamar aqui de XY, que tanto x quanto y são números reais. XY pertence a R. E aí, esse conjunto a gente representa como o R2. Ambiente onde você estiver trabalhando no cálculo 2, certo? Que é o R2. Aí você vai dizer, será que ela vai repetir tudo aquilo lá de cálculo 2, de cálculo 1 para a gente? Eu sinto informar que sim, eu vou repetir. Tá? Porque o que a gente quer fazer agora? Aqui, eu quero desenhar esse conjunto aqui, fazer uma representação geométrica. É isso que a geometria analítica faz. Vai desenhar o conjunto. Aí, olha como é interessante, né, a evolução do conhecimento, como a gente caminha, sempre dando muita importância para o que a gente já tinha antes. O que nós usamos para representar esse aqui? Tá, né? E agora o que eu tenho? O que eu vou usar para representar esse aqui? Outra reta, porque é a mesma coisa, são dois conjuntos iguais. Eu usei um eixo real para representar um, eu vou usar outro eixo real, tá? A diferença só aqui, então, eu vou usar o eixo para representar esse primeiro conjunto, que tinha uma origem aqui. Eu orientei esse eixo, disse para cá ia ser positivo, para cá ia ser negativo. Eu vou usar um segundo eixo para representar esse aqui. A única coisa que eu vou fazer de tal maneira que a origem dos dois eixos coincidam e que eles formem entre si ângulos retos, certo? Porque aí a gente diz que tem um sistema de coordenadas retangulares bidimensional. Retangulares estão formando ângulos retos. Aí a gente diz que ali a gente tem o plano cartesiano, ok?
E aí a mesma coisa, está dizendo, olha, isso aqui é um desenho desse conjunto. Mas se é um desenho, né, o que eu tenho aqui, que são pontos, eu tenho que enxergar esse ponto como elementos do conjunto, que são os pares ordenados. Então, a gente precisa fazer aquela mesma coisa, aquela bijeção entre o R2 e o plano cartesiano. Para cada ponto, eu vou associar um par ordenado. Para cada par ordenado, eu tenho que associar um ponto, ok? Então, a mesma coisa aqui, só que agora aqui eu tenho o plano e agora aqui eu tenho o R2, que são conjuntos de pares ordenados. Vou chamar aqui AB, para não confundir com o nome dos eixos aqui, que a gente está chamando eixo X, eixo Y. Ah, tá, uma coisa, esse eixo aqui, ele também tem que ser orientado, né? Então, eu tenho que dizer que vai ser positivo, que vai ser negativo. A convenção usual, gente, o que está acima da origem é considerado sentido positivo, abaixo da origem, sentido negativo. Ok? Aí eu pego um ponto no plano agora. Como é que eu vou determinar o par associado a ele? Agora, aqui a gente diz que são as coordenadas. As coordenadas do ponto, né, gente? A primeira coordenada, ou a abscissa do ponto, a segunda coordenada, ou a ordenada do ponto. Ok. Aí, peguei um ponto aqui, que está um lugar que eu quero. Também vocês sabem que esses eixos, eles dividem o plano em 4 quadrantes, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, e o ponto que eu pegar pode estar em qualquer quadrante. Então, peguei um ponto bem aqui. Como é que eu determino o par dele, as coordenadas do ponto? Os dois eixos, né? Aí, porque você vai dizer, eu sabia fazer isso lá na reta, passou para o plano. Sabia fazer na reta? Então, pronto. O que, que a gente vai fazer? A gente vai jogar esses pontos para a reta, né? Então, a gente faz o seguinte, projeta este ponto. Sabe fazer na reta, né? Então, eu vou pegar esse ponto e projetar na reta, no eixo do X. O que, que a gente chama de projetar? Pega uma reta que passa por esse ponto e é perpendicular ao eixo X. Então, tem uma reta que vai passar aqui. E que ela vai formar um ângulo de 90 aqui. Na hora que ou outra maneira de dizer, ela é paralela ao eixo Y, tá? Aí essa reta vai interceptar o eixo X num ponto aqui, que eu vou chamar de pelinha. Aí a gente diz que pelinha é a projeção do ponto no eixo X, certo? Aí olha para cá. Um eixo e um ponto no eixo. Eu já apaguei. Eu estou de volta lá no que eu tinha em R. E no R eu sabia fazer. Então, eu vou fazer igual como eu fiz lá em R. Eu vou determinar a coordenada de um ponto que está na reta. Ok? Como é mesmo que a gente determina a coordenada de um ponto na reta? Eu vejo a distância que ele está da origem, né? Distância orientada. Porque eu meço a distância e aí eu ponho o sinal mais ou menos de acordo ele estar para um lado ou para o outro, certo? Aí eu repito, é isso que eu quero que vocês observem, gente, eu estou repetindo. Quando está mais complexo, eu dou um jeito de voltar para aquilo que eu sabia, e o cálculo ele faz isso o tempo todo, né? Você calcula a reta tangente usando o que você sabia calcular a reta secante, né? Você calcula a área usando áreas que você conhece de retângulos. Então, é todo o tempo esse processo, tá? Projeto, e aí eu determino as coordenadas do ponto que está na reta, como eu sabia fazer. Aí tem, vamos supor que eu vou chamar de A, a coordenada desse ponto. Projeto ele agora no eixo Y. O que, que é isso? Peço uma reta que passa por aqui e é perpendicular ao eixo Y. Aí essa reta vai interceptar num ponto
que eu vou chamar de P duas linhas. Olha isso aqui, estou na reta real e tem um ponto nessa reta. Eu já sei como determinar um ponto na reta real, tá? Que é a distância dele à origem, distância orientada. Eu meço essa distância e isso vai ser, então, a coordenada do ponto. Vou chamar aqui de B. Portanto, A e B são as coordenadas do ponto. Quem é A? É a coordenada da projeção dele no eixo X. Quem é B? É a coordenada da projeção dele no eixo Y, tá? Então, essas coordenadas aqui, gente, primeira, deixa eu colocar aqui. A primeira coordenada, ela vai estar associada ao eixo X. A segunda coordenada vai ter associada ao eixo Y. Isso aqui são os eixos. E aqui nos eixos, eu repito o que eu fiz lá para R. Tudo bem? Tranquilo? E agora o contrário. Peguei um par ordenado no conjunto. Como é que eu determino quem é o ponto? Agora o que eu tenho é o par ordenado, né? Você pegou, foi lá no conjunto, menos 3 e 5. Aí eu quero identificar o ponto. Como é que eu faço isso? Só sei fazer na reta, né? Só sei fazer em uma dimensão. Não tem problema. Você, então, pega... Lembra que a primeira coordenada está associada ao eixo X, e o eixo X é em R, e a segunda coordenada está associada ao eixo Y, que é em R. Então, se você sabe fazer para R, você não vai se enrolar para o R2. Se você sabe fazer para o R2, você não vai se enrolar para o R3. É a fundação do prédio que é importante para você ir subindo, né, a tua construção. Então, o que você faz agora? Isso aqui é um número real. Lembra que eu falei, esse está associado ao primeiro eixo. Eu vou no eixo X e identifico qual é o ponto associado a esse número real A. Então, tem algum ponto aqui associado ao número real A. Vamos supor que seja bem aqui. Vou chamar esse ponto aqui de A. É o ponto no eixo real de abscissa A. Vou no eixo Y, identifico um ponto associado ao número real B. Pode estar para cima, pode estar para baixo. Vamos supor bem aqui tem um ponto B que está associado à coordenada B. E aí a gente faz agora só o processo contrário, né? Eu pego uma reta que passa por esse ponto e é paralela ao eixo Y. Pego a reta que passa por esse ponto e é paralela ao eixo X. A interseção dessas duas retas é, então, o ponto de coordenadas A e B. Ok? Ensinei alguma coisa nova para vocês? Falei que a aula de hoje, desculpa aí, mas vai ser... Então, vocês prestem atenção nos conceitos que estão por trás. Aproveita para observar isso aí, tá? Então, eu peço até desculpa, gente, pela aula de hoje, eu não gostaria de dar, mas é bem elementar. Mas, ao mesmo tempo, vocês aquecem, né? Porque vocês estavam aí dormindo já há mais de 4 semanas, então, vamos só aquecer. Então, olha só, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vou pegar aqui um ponto P. Esse númerozinho aqui é A. Quero que vocês me digam rapidinho quais são as coordenadas desse ponto. Tem um ponto, ele está no eixo X, né? E a posição que ele está, o número real que está associado lá é A. Quais são as coordenadas desse ponto? A e 0. Muito bem, tranquilo para todo mundo? Ótimo. Então, não preciso.
E todos os pontos que estão no eixo X, eles têm exatamente essa característica, né? A ordenada dele é nula. Agora, eu vou pegar um ponto bem aqui, no eixo Q, já no eixo Y, um ponto Q. Quais são as coordenadas do ponto Q? 0 e B. 0 e B. Eu sabia que não tinha como vocês errarem isso. Poxa, será que eu posso passar alguma coisa que vocês não sabem? Ai, gente, eu estou cansada já, porque também estava parada, né? Então, eu queria um voluntário ou voluntária para vir aqui marcar aquele ponto ali no eixo, por favor. Enquanto isso, eu descanso. Bora, rapidinho, gente. Venha. E eu acho que parece que antes tu tem que dizer o nome dele ali, é. Tem que se apresentar, nome, endereço, CPF e RG, só. Oi, meu nome é Arthur Nascimento, eu sou do curso de Engenharia Civil. Muito bem, Arthur. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Marca esse ponto aí para mim, por favor, Arthur. Explicando o que tu estás fazendo. Tem microfone? Não tem que ter mais ou menos, tem que ser exatamente, Arthur. Ele está certo, gente? Então põe P aí, Arthur. Escreve P. Isso. Tá certo, gente, o Arthur. Perfeito. Muito obrigada, Arthur. E o Arthur me mostrou que eu estive perdendo tempo até agora, né? Porque já sabiam tudo isso. Olha só, então, pediram para eu repetir o que você disse, porque o pessoal não ouve. Aí o Arthur falou assim, que olha no eixo X, que é menos 13, então é o ponto que está, isso aqui está associado ao eixo X, é o ponto que está 3 unidades distante da origem. Aí eu tenho 2. Por que o Arthur veio para cá, para a esquerda? Porque o sinal era menos, né? Portanto, era o que estava à esquerda. Aí depois ele usou uma palavra chique, ele falou que ele reflete. Não, era depois. Agora, eixo Y, ele foi no eixo Y, ponto que está 5 unidades. Aí ele disse que por que ele escolheu para baixo? Porque o sinal é negativo. Agora que ele disse, reflete aqui a interseção, então é o ponto, tá? De coordenadas X e Y. Muito bem. Agora, pergunta final. Poxa, gente, eu tinha que chegar no R3, hoje não cheguei. Qual é a distância que o ponto P está do eixo X? Vou colocar assim, ó, distância que ele está do eixo X. Qual é a distância que o ponto P está do eixo Y? Distância que esse ponto P está do eixo X. Seria? Menos 5. Tu és a? Ellen. A Ellen está falando que seria menos 5. Concordam? Ih, olha, Arthur quer gerar divergência aí. Do eixo X seria menos 5. E com divergência. E a distância que está do eixo Y? Três. Ela já quer mudar de ideia, não quer mais 5.
Pois é. Aí tem uma coisa, qual é a distância que ele está? Primeiro que distância é medida, né? Quando você compara, não está menos... Só saldo no banco, que é menos 4, menos 10, menos 20, tá? Fora isso, tá? Então, a gente precisa dizer o que significa, como é que a gente calcula a distância de um ponto, porque, veja, isso aqui é um ponto, e os eixos são reta. Como é que a gente calcula a distância de ponto a reta? Tá? Então, olha só, o que a gente define como distância? Porque aqui está a essência, tá? A essência das coordenadas. Distância de ponto a reta do plano. Imagina que você tem uma reta e você tem um ponto, e esse ponto ele está no mesmo plano da reta, tá? Está todo mundo aqui nesse quadro. Sempre é possível, se eu tiver um ponto e uma reta, colocá-los no mesmo plano, mas eu estou imaginando assim, que está todo mundo, pode ser que eu tenha, olha, essa reta bem aqui e o ponto está bem aqui. Eles não estão, a princípio, no mesmo plano, tá? Não é o caso aqui. Aí, o que a gente, como é que se define o que é a distância, chamar essa reta de R? Não é uma reta orientada. O que é a distância do ponto à reta? Tá? Como é que se define isso? Você pega e projeta o ponto na reta. O que é projetar o ponto na reta? Pega uma reta que passa por esse ponto e é perpendicular a essa reta aqui. Aí elas vão se interceptar. Como a gente fez lá, projetou o ponto no eixo X. Aí a gente define a distância do ponto à reta como sendo a distância do ponto à projeção dele, tá? Então, a distância do ponto à reta é essa distância. Cadê o ponto? É essa distância bem aqui. Tá, gente? Tá claro isso aí? Então, a gente volta aqui, né? Qual é a distância que esse ponto está do eixo X? Está aqui o ponto. Eu estou perguntando qual é a distância que ele está dessa reta. Como é que a gente faz? Vocês já estão cansados? Projeta ele na reta. O que é projetar? Pega uma reta que passa por aqui, o Arthur até já desenhou, e é perpendicular. E aí a distância dele à reta é a distância entre ele e a projeção, que é esse pedaço que está bem aqui, gente. Quanto vale esse pedaço aqui? Não é o mesmo daqui? 5, só que é o valor positivo, é o valor absoluto, tá? Então, a distância de um ponto aqui seria o valor absoluto do y, vou colocar assim, valor absoluto dele. Então, está menos 5 lá, mas é 5. E como é que eu vou calcular a distância dele ao eixo y? Eu projeto ele no eixo y, que é a reta qual que eu quero calcular. O que é essa projeção aqui? Pesa uma reta que passa por aqui e que é perpendicular. Aí ela vai intersectar aqui, chamar de R. Então, a distância do ponto ao eixo y é a distância entre esses dois pontos, que é essa bem aqui. E que distância é essa aqui? Não é a mesma daqui? E quanto vale esse pedaço? É o 3, tá? Que é o valor absoluto. Aqui é o valor absoluto. Supondo que eu esteja chamando aqui de x e de y, tá? Então, olha só, para fechar a aula de hoje, qual é a essência, o que as coordenadas de um ponto representam. Tá no plano. E teu ponto tem coordenadas x e y, tá? Então, o valor absoluto do x representa a distância que esse ponto está de quê, gente? Do eixo y, tá? Então, a primeira coordenada representa a distância ao outro eixo, a distância do eixo y. Vou até colocar aqui para ficar bem destacado. E o que o valor absoluto do y representa? A distância do ponto ao quê? Ao eixo x, tá? Então, no R2, as coordenadas representam a distância orientada aos eixos coordenados, tá? Em R, representa a distância orientada à origem. No R2, representa a distância orientada aos eixos coordenados. Tranquilo? Vocês me prometem que vão voltar na quarta-feira?
Não tem certeza. Gente, muito obrigada pela aula de hoje. Eu esperava chegar no R3, mas não deu. Mas prometo que na quarta nós continuamos. Muito obrigada. Um bom dia a todos.